Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto e hoje a aula é uma aula pesada, é a aula sobre pontuação. Detalhe, quando a gente fala de pontuação, você já deve estar pensando numa porrada de sinal, 2 pontos, travessão, parênteses e por aí vai. Só que é o seguinte, o principal sistema de pontuação que cai em prova é a vírgula. Então, se você dominar bem o processo da vírgula, você vai, no mínimo, mandar bem na prova, pelo menos nos assuntos de pontuação. Porque normalmente 95% das questões que cobram pontuação cobram, na verdade, a vírgula. Então, a gente parte desse pressuposto e é por isso que a gente enfatiza sempre a vírgula, ok? Então, vamos lá. Vamos entender o que a gente chama de sinal de pontuação. Então, aqui, ó, chamamos de sinal de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então, olha só, eu tenho aqui 3 estruturas com a mesma sentença. O que muda é a pontuação, e isso vai mudar a entonação do camarada na hora da pronúncia. Então, eu digo aqui, ó, eles fecharam a porta. Primeira frase. Segunda, eles fecharam a porta. Agora, a terceira, eles fecharam a porta? Então, isso vai mudar. Então, na escrita, eu marco estas pausas e estas entonações. Eu só não posso dar mole de pensar que a vírgula é uma pausa, porque a vírgula não é. A vírgula, na verdade, é uma estrutura sintática. Então, para que eu possa resolver bem as questões de vírgula, eu tenho de dominar sintaxe. Eu tenho de conhecer muito bem o sistema SVC. Então, aqui, ó, nas provas são frequentemente usadas a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos, o travessão e o parênteses. Por que eu destaquei a vírgula? Porque é o elemento mais cobrado na prova. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vírgula. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Então, eu tenho sujeito, verbo e complementos verbais. E aí, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A ordem direta da língua portuguesa, ela não pode ter ruptura. Eu não posso quebrar a estrutura na ordem direta da língua portuguesa. Portanto, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. E a gente vai entender isso aqui agora, ó. Vocês viram que eu coloquei ali sujeito, verbo e os complementos verbais. E agora eu quero que você entenda muito bem. Na ordem direta, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Não pode ter ruptura a ordem direta. Então, eu não posso separar o sujeito do verbo, assim como eu não posso separar o verbo do complemento exigido por ele. Então, muito candidato dá mole nesse momento. O autor da frase, o avaliador da prova, ele coloca a frase na ordem direta e em algum momento ele coloca uma vírgula. Aí você pensa, impossível, ordem direta não pode ter vírgula. Só que quem ensinou isso muito bem pra gente na época da escola foi a professora lá do ensino fundamental, porque ela ensinou assim, ó, SVO e os complementos. Por que ela fez assim? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, quando a gente fala de complemento verbal, quem é o verdadeiro complemento do verbo? É o objeto, seja ele direto ou indireto. Então, entre o sujeito e o verbo, realmente não pode ter vírgula. E entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, também não pode ter vírgula. Agora, quem é esse camaradinho aqui? O complemento é, na verdade, o complemento adverbial. Então, ele na ordem direta tem como posição original o final da frase. Só que aqui, por ser um termo que meramente indica uma circunstância, a gente pode colocar uma vírgula facultativa. Eu posso colocar uma vírgula facultativa. Pronto, e acabou. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Vou apresentar aqui uma estrutura. E depois a gente vai trabalhar em cima dos slides que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloco assim, ó. Sidney comeu uma torta ontem. Nesta frase, a priori, muito candidato vai pensar, ué, não tem vírgula. Realmente não precisa de vírgula. Mas que pode ter uma vírgula? Pode.
Aqui, como é que eu vou matar se tem ou não tem vírgula? A primeira coisa é achar o verbo. Então, aqui eu tenho o verbo comer. Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto sempre quem é o sujeito? Sempre quem ou o que. Então, quem comeu? Aqui, ó, Sidney. Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. A não ser que aparecesse ali uma estrutura intercalada. Agora, o que foi comido? Uma torta. Então, nesse contexto, quem come alguma coisa, no caso, comeu uma torta. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e uma torta é o objeto direto. O objeto é o verdadeiro complemento do verbo, porque esse verbo possuía sentido incompleto. Se eu chegasse para você do nada e falasse assim, ó, Sidney comeu, você me perguntar o quê? É a demonstração de que o verbo tem sentido incompleto, portanto, ele exige um complemento verbal, que é o objeto. Então, se eu falar Sidney comeu uma torta, tranquilo, porque quem come, come alguma coisa. Agora, eu coloquei ontem. Aquilo dali foi um algo a mais, foi uma mera circunstância indicada. Tinha necessidade? O verbo exigiu? Não, o verbo não exigiu. Mas como foi um algo a mais, não tem problema. Só que é o seguinte, nessa estrutura aqui, ó, em que eu tenho sujeito, verbo e objeto, eu realmente não posso ter vírgula. Mas aqui eu posso ter sim uma vírgula, que é facultativa. Agora, se eu estou produzindo um texto, para não deixar o meu texto truncado, eu evito essas vírgulas facultativas. Mas eu preciso usar quando eu quiser, de repente, enfatizar alguma coisa. Então, imagina o seguinte, alguém está reclamando que a cozinha está suja hoje. Aí vai lá, ó, Sidney, comeu uma torta ontem, isso aqui não fui eu não, entendeu? Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês para fazer um grande convite. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto do digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concursos. Claro, com o melhor custo-benefício da internet, este curso ponto a ponto do digital custa apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00. Você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF 2018, né? Que lá nós vamos mandar para vocês exercícios, dicas, informações. Nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova, inclusive aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa que foi cobrado nesse concurso, e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões, não vai pagar nada, cortesia aqui da Lá Concursos, uma forma de divulgar o nosso serviço, nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 659-9971-9373, PF 2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.